Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Fernando Bastos, eu sou urologista e andrologista, especialista nas doenças do trato geniturinário masculino e do trato urinário. Hoje nós vamos falar de um assunto que gera uma série de questionamentos, que gera uma série de dúvidas em relação aos homens, que é a respeito do tamanho do pênis. O que é um tamanho normal de pênis? O que faz muitas vezes que os homens pensem que tenham um pênis pequeno, um pênis que não satisfaz sua parceira? E isso muitas vezes gera um dano emocional, uma falta de confiança. E nós vamos abordar todos esses assuntos porque isso é muito importante e tem muita gente que procura auxílio relacionado a essa questão. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito da epidemiologia, para que vocês entendam o que é um pênis normal, o que é considerado um pênis de tamanho normal, tá? Diversos estudos já foram realizados, tá? Devido ao grande interesse que ocorre, principalmente para os homens em relação ao tamanho do seu pênis, tá? Em 1966 foi publicado o primeiro grande estudo no Journal of Urology que realizou a medição de uma população com pênis em ereção. E a média do tamanho do pênis em ereção nessa população foi de cerca de 12,9 centímetros. Essa medição, então, foi realizada por uma série de pesquisadores, tá? E foi realizado esse estudo na Europa. Esses estudos, então, eles variam de local onde eles são realizados e, de acordo com a raça que é pesquisada, nós podemos ter variações do tamanho do pênis. Nós sabemos, por exemplo, que homens com origem oriental têm o pênis realmente, isso não é uma gozação, eles têm o pênis um pouco menor do que os homens caucasianos, que têm, por sua vez, o pênis menor do que os homens africanos. Tá? Isso, estudos demonstram isso. No Brasil, então, acredita-se também que o pênis médio, o tamanho do pênis médio dos homens, através de estudos que foram realizados, estejam entre 13 e 14 centímetros quando estão em ereção. Tá? O maior estudo já realizado para medição do tamanho de pênis foi publicado no British Journal of Urology, né? E foi realizado com mais de 15 mil homens entre 17 e 91 anos e também determinou que os valores médios do pênis em estado flácido giram em torno de 9 centímetros e que o pênis em estado ereto, a média seria em torno de 12,9, 13 centímetros, tá? Pois é, muitas pessoas acham que isso é um tamanho pequeno de pênis, mas na verdade é a média. Nós sabemos que quem tem um pênis entre 13 centímetros e 15 centímetros, 50% das pessoas, de todos os homens, vão ter o pênis nesse tamanho, entre 13 e 15 centímetros em ereção. Tá? Então vai ficar nessa média próximo de 14 centímetros, que é considerada a média entre 13 e 14 centímetros do brasileiro. Tá? Apenas 5% dos homens terão o pênis abaixo de 12 centímetros e apenas 5% dos homens também terão o pênis em ereção acima de 17 centímetros. O que acontece é que muitas vezes os homens assistem filmes eróticos, assistem filmes onde os modelos apresentam pênis avantajados e isso, né, pela disseminação muitas vezes da questão da pornografia, dos filmes pornográficos,
muitas vezes isso gera uma imagem de que o normal é ter um pênis avantajado, acima de 18, acima de 19 centímetros, quando não é essa a realidade, tá? E isso muitas vezes faz com que que os homens procurem auxílio médico para tentar corrigir o seu pênis, para tentar fazer com que haja procuram alguma forma de aumento peniano, tá? Lembrando que existem também vários estudos que demonstram que o tamanho do pênis, ele, na verdade, importa muito mais para os homens, como uma questão relacionada à sua masculinidade. Os homens têm essa preocupação com o tamanho do pênis, porque para as mulheres, estudos demonstram que 95% das mulheres estão satisfeitas com o tamanho do pênis dos seus companheiros. E que nós sabemos que, na verdade, as regiões erógenas femininas, elas estão concentradas na parte superficial da vagina. Ou seja, o clitóris, que ocorre na parte externa, né, da vulva, e também o ponto G, chamado ponto G, que é logo, né, que é documentado como sendo na parte anterior da vagina, logo na entrada da vagina, que seriam as regiões onde a mulher teria mais sensibilidade. Portanto, o tamanho de comprimento do pênis não seria significante para o prazer feminino. Inclusive, algumas mulheres se queixam de um desconforto daqueles homens que apresentam um pênis maior devido ao impacto do pênis, da glande, que é a cabeça do pênis, com o colo do útero. O colo do útero é uma região sensível e muitas vezes as mulheres se queixam, né, desse impacto no colo do útero daqueles homens que apresentam pênis mais avantajados. Nós sabemos, então, que muitas vezes o diâmetro peniano, ele parece ter um papel mais importante em relação ao prazer feminino do que propriamente o comprimento do pênis. Tá? Então essa é uma questão que a gente precisa levar em consideração. Tá? Acredita-se que um pênis acima de 9 centímetros seja o suficiente para que o homem consiga ter, então, uma relação satisfatória, prazerosa, e que pênis abaixo dessa unidade, abaixo de 9 centímetros, aí sim possam ser chamados de micropênis realmente e, portanto, causar algum tipo de problema, de desconforto e dificuldade na hora da penetração, tá? Bom, pessoal, muitos homens procuram soluções milagrosas para isso. Pomadas, cremes, bombas de vácuo, né? Fazem loucuras, inclusive, com colocação de pesos penianos, achando que isso vai aumentar o tamanho do seu pênis, tá? Eu queria dizer para vocês que a Sociedade Brasileira de Urologia não recomenda nenhum procedimento na tentativa de aumento do pênis. Todos esses procedimentos, eles são de caráter experimental, tá? Não tem evidências e, na sua maioria, os resultados são absolutamente decepcionantes, tá? Pois eles podem gerar deformidade peniana, eles podem gerar curvaturas penianas, eles podem gerar também cicatrizes penianas e, inclusive, muito comumente, a impotência sexual. Tá? Por quê? Porque o nosso corpo cavernoso, ele é um tecido absolutamente elástico e é esse tecido que recobre o corpo, que é um tecido que parece uma esponja que nós temos dentro do pênis, que vai ser irrigado pelas nossas artérias, que vai provocar a ereção. No momento que nós mexemos o nosso corpo cavernoso, no intuito de tentar aumentar o tamanho do pênis, nós podemos provocar uma fibrose durante a cicatrização, e essa fibrose pode afetar tanto a vascularização peniana, quanto a inervação peniana, e também provocar
uma perda na elasticidade peniana, o que geraria, inclusive, uma redução do tamanho peniano durante o problema da ereção, durante a ereção, ou mesmo uma curvatura, quando essa fibrose ocorre de um lado e não ocorre do outro, muitas vezes nós podemos ter, então, uma curvatura peniana. Então, esses procedimentos, que muitas vezes são ventilados na tentativa do aumento peniano, geralmente acabam mal, geralmente acabam com uma dessas complicações e, portanto, são contraindicados pela Sociedade Brasileira de Urologia. Outra questão que eu queria abordar com vocês é a questão das pessoas que têm uma obesidade em cima do púbis. Muitas vezes o pênis dessas pessoas, desses pacientes, desses homens, eles não são pequenos, eles estão, na verdade, embutidos na gordura. Isso é muito comum em adolescentes, aqueles adolescentes que são mais gordinhos, que têm aquela gordura localizada na região suprapúbica, o pênis muitas vezes fica embutido ali dentro e não aparece. Não significa que o pênis seja pequeno. Em especial, o pênis em flacidez às vezes até some naquela gordura. Tá? Então, existem sim procedimentos que nós podemos fazer para expor o pênis de forma mais adequada. Então, pode ser feita inclusive uma lipoaspiração dessa gordura. Nós podemos fazer procedimentos para expor melhor o pênis, mas nunca mexendo na parte contrátil do nosso pênis, que é o corpo cavernoso. Tá? Então, esses pacientes que têm o pênis embutido, a gente orienta sempre dieta, emagrecimento e, eventualmente, podemos indicar algum cirurgião plástico para fazer uma lipoaspiração daquela localização e, portanto, expor melhor o pênis. Esses pacientes, então, quando tem a ereção, naturalmente seu pênis sai daquela gordura onde ele está embutido e fica mais visível. Né? Então, isso é bem comum. Isso, na verdade, é uma das principais, né, fontes de procura do consultório, com essa questão do aumento peniano, são aqueles pacientes mais gordinhos que, na verdade, não têm problema do tamanho do pênis, mas sim problemas do pênis que está embutido. Tá? Uma das cirurgias que foi por muito tempo realizada na tentativa de aumentar um pouco o tamanho do pênis foi a secção do ligamento suspensor do pênis, tá? Que ocorre, né, na parte anterior, na parte dorsal do pênis, na verdade, e que quando a gente secciona esse ligamento, ele pode sim aumentar a percepção do pênis, principalmente quando ele está mais flácido, o tamanho do pênis, tá? Porque esse ligamento prende o pênis ao púbis. O que acontece? Quando a gente secciona esse ligamento, muitas vezes o que acontece com o paciente é que ele perde aquela ereção elevada e fica com o pênis ereto, aparenta ser um pouco maior, mas ele perde a capacidade de manter esse pênis elevado. Então essa é uma questão importante, por isso raramente tem sido utilizado essa liberação do ligamento suspensor do pênis. Outra coisa que tenho visto ocorrer são as chamadas bioplastias penianas. As bioplastias penianas, elas muitas vezes são utilizadas para aumentar o diâmetro do pênis. Eu peço aqui atenção em relação ao tipo de produto utilizado. Tá? Muitas vezes se utiliza polimetilmetacrilato, que é o PMMA, né? Que é uma substância não absorvível, tá? Que preencha aquela camada entre a pele e o corpo cavernoso. Só que essa substância pode migrar, essa substância pode causar uma reação inflamatória, causar um dano ao corpo cavernoso, provocar lesões, provocar deformidades, provocar curvaturas e provocar impotência sexual também. Portanto, né, não é indicado a realização de bioplastias, em especial
com a utilização do polimetilmetacrilato, PMMA. Tá? Lá nos Estados Unidos, há liberação para a realização. Quando eu passei um tempo lá, a gente via muito, passei com o Dr. Paul Perito, que é o médico que mais implanta próteses penianas no mundo. Passei um tempo acompanhando ele, e ele usava muito ácido hialurônico, aí sim, um produto absorvível que ele utilizava para aumentar a circunferência peniana. E esse produto, naturalmente, ele é absorvido e o pênis voltava ao tamanho normal depois de um ano e meio, né, dependendo da densidade do produto, tá? A questão é que isso tem que ser realizado por um especialista que conheça detalhadamente a anatomia, pois esse ácido hialurônico tem que ser colocado exatamente no espaço entre a pele e o corpo cavernoso, evitando lesionar o corpo cavernoso, com todo cuidado. Então, o ácido hialurônico tem locais onde há liberação para se utilizar nessa região peniana, para aumentar a circunferência peniana. Tá? De forma geral, então, a grande maioria dos pacientes que procuram o consultório com dúvidas a respeito do tamanho do seu pênis, não tem nenhum problema no seu pênis e não tem um pênis pequeno, mas sim tem a percepção errônea de que o seu pênis é pequeno. E são orientados, na grande maioria das vezes, então, a não realizar nenhum procedimento e não realizar nenhuma intervenção cirúrgica pelos riscos que eu já falei. Eu volto a enfatizar para que as pessoas evitem promessas que são mentirosas, né? Porque não há nenhum creme que aumenta o tamanho do pênis, não há nenhum tipo de dispositivo, bomba de vácuo, pesos, que vão fazer com que o seu pênis cresça. O pênis do homem cresce até os 20 anos, inicia o crescimento na puberdade e vai crescer até os 20 anos de idade. E ele é o tamanho que ele é. É que nem o seu pé. Não adianta querer aumentar o tamanho do pênis, porque ele é o que ele é. Tá? E é um tecido muito funcional. Então, qualquer coisa que nós vamos fazer para mexer neste tecido, muitas vezes a gente acaba comprometendo a funcionalidade do pênis e, portanto, é contraindicado pela Sociedade Brasileira de Urologia. Outra coisa que acontece muito são pacientes que procuram o consultório querendo implantar uma prótese peniana para aumentar o tamanho do pênis. Gente, o corpo cavernoso, ele tem um determinado tamanho em cada pessoa. Se a gente coloca uma prótese maior do que o tamanho do corpo cavernoso daquele paciente, o que acontece é que essa prótese acaba extruindo, acaba forçando alguma das regiões do corpo cavernoso e, pluft, acaba saindo para fora. Então, é que nem sapato. Vai entrar a prótese, que é o tamanho do corpo cavernoso. O sapato vai entrar no tamanho do seu pé. Não tem como aumentar o pênis colocando uma prótese peniana, tá? E nem se deve tentar isso, certo? Então essa é uma outra questão que eu queria abordar. Então eu queria dizer para os homens que, na verdade, desencanem com isso, porque o tamanho do pênis não tem importância para a grande maioria das mulheres. As mulheres não dão atenção a isso. Nós, homens, que muitas vezes vamos dar uma atenção desproporcional para esse problema. E que o importante, gente, é que o pênis funcione adequadamente, que a gente tenha excitação, que a gente tenha ereção, que a gente consiga segurar a ejaculação, para que a gente consiga ter uma relação satisfatória, tanto para o homem quanto para a mulher. E isso sim que é importante, e não o tamanho simplesmente do pênis, o que é, na verdade, uma coisa que foi designada para cada um de nós. Ok, pessoal?
Então era isso, mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição para responder alguma dúvida eventual e vou deixar a live gravada. Tomara que não derrubem pelo tema. Alguém tem alguma pergunta a respeito do tamanho do pênis, sobre sexualidade masculina? Hoje eu fiz um roteirinho aqui para não me perder, porque eu começo a falar num assunto, emendo no outro e me perco. Acho que não, né? É um tema muito polêmico, geralmente os homens não entram na live. Hoje eu tenho vários amigos que eu falei, e eles já me disseram, eu nem vou entrar nessa live aí, e depois eu assisto, né? Mas depois, daí tem um monte de visualizações, né? O pessoal assiste. Live sobre potência, a mesma coisa. Nenhum amigo meu entrou, homens poucos entraram, depois teve 12 mil visualizações e o pessoal acaba mandando direct depois. Mas não tem problema. O importante é a gente tocar nesses assuntos, falar, né, e não deixar que esses tabus fiquem sem resposta. Ok? Então tá, pessoal. Fico à disposição para responder dúvidas via direct, caso vocês tenham a respeito desse assunto. Um abraço.